Sr. D. Manuel, foi nomeado Patriarca de Lisboa pelo Papa Francisco. Como é que acolheu a nomeação? Eu acolhia com a naturalidade possível, costumo dizer, e é verdade, corresponde, porque a última coisa que eu propriamente pedi foi para ser padre, ao cardeal Dom António Ribeiro, nessa altura. 20 anos depois, o Papa João Paulo II nomeou-me para ser auxiliar do Sr. Dom José Policarpo, e lá fui bispo auxiliar durante 7 anos. Depois o Papa Bento XVI nomeou-me para o Porto, em 2007. Agora o Papa Francisco nomeou-me para Lisboa. Portanto, tentamos permanecer como somos, disponíveis, não é? E eu cada vez levo mais a sério, e costumo repetir isto, porque acho que faz bem aos outros ouvir, que é mesmo para levar a sério aquilo que Jesus diz e manda, não é? No Evangelho de São Mateus 6,34, não vos preocupeis com o dia da manhã, basta a cada dia a sua preocupação. Mas eu acho também um exercício de realismo. A Igreja que nos pede, a Igreja escolhe, isso também nos dá uma grande margem de liberdade interior, não é? A gente faz o que pode. Agora, se fôssemos nós a escolher, ficávamos um bocadinho mais presos com a própria escolha. Assim como é a Igreja que escolhe, olha, vamos e fazemos o que podemos e sabemos. E como diz o povo e bem, quem dá o que tem, não é mais obrigado, não é? Quando foi conhecido o seu nome, não foi conhecida a nomeação, percebeu-se que houve unanimidade, seja da parte da Igreja, seja da própria sociedade civil. Sente que esta unanimidade pode ser também um peso para a responsabilidade que agora assume? Se eu pensasse muito nisso, era. Mas como eu já disse na resposta anterior, tenho pouco esse tipo de preocupações. Né? Vou fazer do melhor que posso em cada momento. Olha, depois, se desiludir alguém, tenho pena. Se outros ficarem contentes, graças a Deus. Não é? Nestes 6 anos que esteve no Porto, teve a oportunidade de acompanhar a vida da Diocese de Lisboa? Pouco, sinceramente muito pouco, e a razão principal foi porque a Diocese do Porto preenche qualquer que a sirva, não é? Qualquer um. A Diocese do Porto é uma realidade tão densa, tão forte, basta dizer que só o número de paróquias é quase 500, não é? E depois muitas instituições da Igreja, com vários tipos de ligação, muito socio-caritativo em centros e em conferências vicentinas e em misericórdia. Depois muitas iniciativas culturais para que pedem constantemente a participação de um bispo. Nesse sentido, até notei alguma diferença em relação a Lisboa. Em Lisboa, digamos, os meios seculares e os meios religiosos estão mais distintos, não é? No Porto, não. Enfim, eu cheguei a ir a locais onde, em princípio, não seria convidado a ir. Estou-me a lembrar, por exemplo, centros republicanos e outras instituições do género que expressamente queriam o bispo lá. E, por isso, uma realidade como o Porto não dava para pensar em muito mais. Foi importante esta experiência pastoral? Foi muito importante. Eu também tenho dito, e insisto agora, eu não vou regressar a Lisboa como parti para o Porto. Não. Vou regressar com 6 anos e tal, cheios de uma experiência eclesial e social fortíssima, e que me transformou também, nesse sentido, ainda mais presente à sociedade, à cultura, porque as pessoas pedem e é importante estar lá. Embora regressando de forma diferente, é um regresso a casa? Acaba sempre por ser, mas lá ver, até porque a nossa casa começa por ser a da infância, não é? E da adolescência. Depois vamos passando por outras casas, mas o essencial está determinado, não é? Na maior parte dos casos. E, claro, na Diocese de Lisboa, até pelo meu trabalho e a minha atividade, mesmo como jovem, antes de ser seminarista, lá no escotismo do Oeste, e depois como bispo também, quer na região pastoral do Oeste, quer na região da cidade, eu não deve haver lá quilómetros quadrados onde eu não tenha passado, não é? Onde aquelas casas, aquelas igrejas, aquelas árvores, aqueles caminhos não me digam qualquer coisa. Isso, claro, foi uma vida assim tão repartida, tão absorvida, que tudo quanto há de Lisboa a Alcobaça está cá dentro. Falando um bocadinho da sua própria vida enquanto cristão, como foi a sua educação cristã? Foi, digamos, também muito simples e, outra vez, a palavra natural, porque eu nasci numa família cristã. A minha mãe tinha sido catequista e voltou a ser catequista quando enviou e enchia a casa de catequese sem nenhuma pieguice, com muita verdade, com muita certeza. E, portanto, enfim, as referências que eu tenho de Cristo, de Nossa Senhora, de Igreja, são de origem. Eu não me lembro de nenhuma época da vida
em que isto não tenha sido presente e forte, portanto, o ambiente familiar. Depois o ambiente paroquial, não é? É preciso ver que a minha infância não tem televisão, portanto, eu conhecia aquilo que me era apresentado diretamente, não é? E isso, o que se fixa é o experiencial, direto. E a passagem de casa para a comunidade cristã, para a paróquia, concretamente de Torres Vedras, também foi muito bonita, porque era uma paróquia muito envolvente, toda a gente se conhecia, a miudagem da catequese, como era eu, era na igreja que tínhamos a catequese, encostados aos altares laterais, e depois seguia-se a missa, que era em latim, mas lá nos explicavam, depois vinhamos cá para fora brincar, depois eram as récitas da catequese, e depois era a primeira comunhão, e a profissão de... Tudo aquilo era muito preenchido, e o ano passava-se a correr. Embora naquela altura demorasse mais do que demora hoje, não é? Mas digamos que é uma absorção cristã que me faz acentuar muito, como constantemente acentua, a importância da experiência comunitária, é insubstituível, porque o cristianismo de certa maneira absorve-se, é assim um ar que se respira, não é? E é por isso que ele também é uma cultura. E também não é por acaso que nós abrimos o Evangelho e Jesus, quando começa a proclamar o Evangelho, cria a comunidade. É contemporânea, é uma coisa da outra, não é? Porque, no fundo, que é a evangelização, senão uma iniciação comunitária, sendo Deus, o próprio Deus, uma comunidade de amor, não é? O Sr. Manuel foi crescendo, em 73 licencia-se em História. Como é que Deus, de alguma forma, o inquietou? Porque estava cá sempre, não é? E também nesse aspecto vem à mente a palavra natural, porque mesmo até a própria opção celibatária, etc. Claro que quando eu era adolescente e quando eu era jovem, muitas vezes pensava, como geralmente pensou, em construir uma família, ter uma profissão. E eu lembro que já na universidade, e concretamente na Faculdade de Letras, muitas vezes o meu projeto era casar-me, ter muitos filhos e ter vida autárquica já naquela altura, eu achava interessante, e ser professor de História com muitas atividades circunscolares à mistura, era assim mais ou menos o meu projeto de vida. Mas o que acontece é que o envolvimento em atividades de igreja, digamos assim, era tão forte, e nesses anos, sobretudo no campo do escotismo, eu posso dizer que eu prevalentemente entre os 15 e os 25 anos o que eu fui foi escoteiro, não é? O resto também ia fazendo, mas era quase um full time, não é? Até porque nessa altura se lançou o escotismo do Oeste, a partir do agrupamento de Torres Vedras e de Pena Firme, da Comunidade de Pena Firme, e todos os fins de semana eram por ali, para dar para baixo e para cima, entre Alcobaça e Caldas e Lourinhã, não é? E o tempo de verão igualmente, que a pouco e pouco a vida da Igreja e a dedicação a atividades apostólicas foi prevalecendo. E foi quando eu chego ao fim do curso, quer dizer, cá dentro já não havia espaço para mais nada, nem sequer para construir uma família naturalmente, não é? E mesmo sacramentalmente, porque a minha família era a Igreja. Não é? Pronto. E foi assim que as coisas acabaram por coincidir. E não havia outro caminho senão bater à porta das dioceses e dizer, olha, estou aqui. Mas houve assim algum momento em que sentisse que é por aqui? Não, foi isto tudo. Foi isto tudo. Não há assim, eu não tenho uma estrada de Damasco instantânea, não tenho. Tenho a estrada toda. A estrada toda. É. Faz a sua formação no Seminário dos Olivais. Que memórias guarda do seminário? Muito boas. Até porque Enquanto nós éramos muito poucos, não é? Porque quando eu entrei para o seminário, estavam lá 8, passámos a ser 11. Não é? Naquela casa, já o chamado pavilhão B, já, onde está agora a Conferência Episcopal, já estava vazio, não é? E nós nos concentrámos todos num corredor do pavilhão A. Eu era o 12 e nunca tive outro quarto. Não é? E por isso, o que é que acontecia? Acontecia que nos dávamos muito de perto uns com os outros e sempre. E de tal maneira que, quer no tempo de aulas, quer mesmo no tempo de verão, fazíamos muitas coisas sempre em conjunto, em comum, e íamos lá para a Serra da Estrela, para aquele pré-fabricado da Arca de Noé, que ainda existe, onde eu ainda continuo a ir, 40 anos depois. E, portanto, o tempo era todo passado em ambiente de igreja, atividades de igreja, também peregrinações, algumas fizemos, até a Roma, no ano santo de 75, isso é uma história magnífica. Portanto, são anos muito consistentes em tudo o que se fazia, quer nas aulas, quer no seminário, quer na iniciação pastoral nas paróquias onde nós tínhamos atividades. Estava nessa altura a nascer a paróquia da Portela e eu sempre trabalhei, quando não estava no escotismo do Oeste, sempre trabalhei com os adolescentes da Portela. Portanto, olha, passou num instante, foi um tempo muito bom.
Recorda-se certamente do seu dia da ordenação. Lembro, claro. Qual é a memória que tem desse dia? Assim, alguma... Até foi um dia de semana, foi no dia 29 de junho, que era o dia de São Pedro e São Paulo, e foi uma sexta-feira, e ao fim da tarde, porque foi o dia de semana, na sede de Lisboa, foi um dia muito bonito. Fui só eu ordenado, os meus colegas de curso foram depois ordenados noutras alturas. Éramos 3 de Lisboa e 2 de Santarém, um já está no céu a assistir a esta nossa conversa. Naquela altura é preciso ver que os dias de ordenação tinham um relevo particular porque éramos muito poucos. Em toda a década de 70 ordenaram-se 15 padres em Lisboa. Toda a década, 15. Para a Diocese de Lisboa, não é? E um já faleceu, foi depois meu colega bispo, o Sr. Dom Tomás Silva Nunes. Os outros, graças a Deus, estamos todos ao serviço. E bem... E, portanto, tinha um relevo especial, mas foi muito bonito. Foi na Sé, como era só eu, foi na Sé. Como tinha sido já o diaconado, e depois o episcopado é que foi já nos Jerónimos, em 2000. Depois da ordenação foi nomeado coadjutor? Depois, ainda passei um semestre em Roma, na Faculdade de História Eclesiástica, onde até aprendi umas coisas que foram muito úteis, sobretudo na metodologia do trabalho em História Eclesiástica. Ao fim desse primeiro semestre voltei para Portugal e fui coadjutor de Torres e Runa, até o resto desse ano, mas não parei lá muito tempo porque depois nomearam para a equipa formadora dos Olivais, onde fui prefeito, depois vice-reitor e reitor. Durante esses anos contactou com aqueles que são hoje e vão ser os seus diretos colaboradores da Diocese de Lisboa. O facto de os conhecer, de os ter conhecido enquanto formador, não é? E depois como colega também. Depois como colegas. É importante agora para esta missão? Claro que é importante. Claro que é muito importante porque temos uma vontade, uma naturalidade, mais uma vez, na relação que só se alcança com o tempo, não é? Com a convivência. Conhecemos-nos, eles conhecem-me a mim, eu conheço-os a eles, tanto quanto os vamos conhecendo. Basicamente só Deus nos conhece, mas aí vamos nos conhecendo. E por isso há muita coisa que noutro sítio onde teria que começar de princípio, como aconteceu no Porto, aqui já está feita. Sr. Manuel, a 6 de novembro de 99 tinha 51 anos, foi nomeado bispo, auxiliar de Lisboa. Esta missão que assumiu enquanto auxiliar permitiu-lhe estar de uma forma mais próxima das comunidades, foi conhecendo as comunidades da Diocese. Que recordações guarda desse tempo enquanto bispo auxiliar? Olha, muito boas também, e muito ricas para mim. As comunidades são muito distintas, uma coisa são as comunidades do centro da cidade de Lisboa, outras são as dos vários bairros mais periféricos, outras de uma outra periferia, que é, enfim, tudo o que é novo e que ainda está a organizar, até em termos topográficos, de sedimentação das comunidades urbanas. E depois, à medida que avançamos pelo Oeste, outras são também, não é? Mas o que importa e o que foi crescendo, né, nessa visita constante, nessa passagem pelas comunidades, foi a consciência de que nas comunidades cristãs está o corpo de Cristo como nós o podemos tocar. Não é? Há uma frase que o Papa Bento XVI retomou num dos seus textos e que é da Antiguidade Cristã, que diz o seguinte: quando nós falamos em corpo de Cristo, falamos em 3 acessões. A primeira é o corpo humano que Jesus Cristo teve, nascido da Virgem Maria. A segunda é o corpo eucarístico em que Ele quis ficar connosco, no sacramento da Eucaristia, tomai e comei, isto é o meu corpo. Não é? E depois o corpo eclesial de Cristo, que Ele forma com aqueles que o comungam e que o apresentam no mundo. Ora, esta visita frequente às comunidades cristãs, apesar desta diferença que eu há bocadinho acentuei, digamos, mais sociológica, é essa. A experiência é essa, a experiência de estar no corpo de Cristo em cada comunidade cristã. E que cada comunidade cristã tenha consciência disso. E por isso viva, como diz São Paulo aos Coríntios, não é? Cada um com o seu carisma e com o seu ministério, no conjunto, colaborando como um órgão num grande organismo que é uma comunidade cristã, corpo de Cristo. Isso é a riqueza da Igreja, é, digamos, a vida da Igreja no que ela tem de essencial, para depois oferecer ao mundo também como participação e presença. O que é que o preocupa hoje na Igreja? Bem, há preocupações que são de sempre, não é? E que eu nem preciso sair de mim para as ter, que é
uma adesão cada vez mais sincera, convicta e real ao que Cristo me propõe. Isso é um programa imenso e eu creio que todos nós ainda partiremos deste mundo com aquela dilaceração que o São Paulo tinha, que infeliz homem que eu sou, o bem que eu quero não consigo e o mal que eu não quero muitas vezes caio, não é? Portanto, esta consciência, esta dilaceração é fundamental. E eu até posso contar a propósito de uma conversa, esta ainda foi em Lisboa, numa reunião de vigararia, foi um encontro entre padres. Estamos a analisar, não sei se era uma atividade ou se era mesmo um ano pastoral. E estava tudo bem. Falava um, sim senhora, conseguimos. Falava o outro, está bem, correu bem. Tá. Até que a certa altura alguém disse, espera lá, há aqui qualquer coisa que não está bem, eu ainda não estou a identificá-la. Eu já sei o que é. É que isto não está programado para estar tudo bem, não pode estar, porque isto está programado para estar sempre em conversão. E nós estamos... Eu nunca mais me esqueci dessas, eu não me lembro qual foi o padre que disse esta, mas aquilo caiu ali como uma seta no alvo. Quer dizer, portanto, isto, como dificuldade para a Igreja, como problema para a Igreja, nunca se vai resolver. Pelo contrário, quer dizer, eu acho que quanto mais a Igreja mantiver viva a presença de Cristo e a exigência do Evangelho, mais se sente questionada, não é? Porque nós estamos sempre, como cristãos, diante de Cristo, como estava Pedro, não é? Quando Pedro reconhece que é Cristo, Senhor, afasta de mim que eu sou um pobre pecador. Portanto, esta consciência é fundamental. Eu costumo dizer em cada comunidade cristã, para não se precipitar quando começa a missa, porque o ato penitencial é mesmo para parar. Não é para dizer ou cantar e andar para a frente para a glória. Calma aí, não é? Portanto, isto é fundamental. Portanto, uma igreja em permanente conversão, uma exigência constante, não presumir de si próprio, porque nós, como Paulo, mais uma vez, às vezes andamos bem, outras vezes andamos muito mal, precisamos nos levantar e que a igreja seja um apelo e uma ocasião permanente de reabilitação e recomeço, isso é fundamental. Portanto, isto ao nível, digamos, mais íntimo. Depois, há algo que me preocupa, mas no sentido construtivo do termo. É que sendo a Igreja uma realidade essencialmente, não é acessoriamente, é essencialmente comunitária, a Igreja existe para que homens e mulheres de hoje participem na comunhão que Deus é, não é? E isso só pode acontecer comungando uns com os outros, participando, integrando-se, não ficando ninguém de fora, preocupando-se positivamente uns com os outros. Isso existe estabilidade. Não pode ser... Também há ocasiões para isso. Vamos ao encontro internacional, vamos ao TZ, vamos a Lourdes, vamos a Roma, vamos ao Rio de Janeiro, vimos lá muito emocionados. Isso tem o seu papel. Mas, essencialmente, a experiência comunitária é uma fidelidade àquele grupo. Uns são melhores, outros são piores, uns são velhos, outros são novos, uns têm saúde, outros são doentes, uns são fáceis passo o termo, de aturar, outros são difíceis, mas são aqueles, e sou eu também. E a persistência na comunidade. Nós estamos hoje numa sociedade muito desarrumada. Eu costumo dizer que é a primeira sociedade que não sabe muito bem de terra é. As pessoas gaguejam quando nós perguntamos onde é que são. Porque realmente são muitos sítios. Então onde é que se fixam? Onde é que se faz a experiência comunitária? Isto leva-me a repetir, já o tenho dito várias vezes, e outros dizem, melhor que eu, que o principal problema pastoral, enquanto problema propriamente pastoral, é talvez a reconfiguração comunitária. Como é que nós hoje vamos criar comunidades adequadas ao tempo em que se vive, com a dispersão que nós hoje temos, com o alibi mediático, pode ser um alibi, as pessoas julgarem que por estarem virtualmente ligadas estão realmente ligadas, não estão. É preciso estar lá. Não quer dizer que isso não ajude, mas não substitui. Isto é um problema, e eu não tenho a solução no bolso. Eu julgo, aliás, que ninguém tem, porque estamos numa mudança epocal profunda. Nós não estamos na mesma época, nós estamos a mudar de época. E basta ver que no campo da sociedade e da economia e até da política internacional, os próprios comentadores e os próprios autores têm mais perguntas do que respostas, porque isto muda tanto, não é? Em termos de comunicação, e depois a comunicação também induz as ideias partilhadas, portanto, também em termos de cultura, isto não estabilizou e vai demorar muito tempo a estabilizar. Talvez demore menos tempo que noutras mudanças epocais, mas vai demorar algum tempo. Ora, como é que nós vamos afirmar e reafirmar e afinar a experiência comunitária nesta mudança epocal? Este é o grande desafio. E eu não tenho ilusões que posso estar no patriarcado mais anos, menos anos, mas vou ir para outro mundo, como todos nós, não é? Com o problema para resolver, mas alguma ajuda
Tem resposta para a questão que coloca, no fundo, para a observação que faz no título deste seu último livro, que este tempo pede uma nova evangelização. Isto é, que nova evangelização é esta? Como é que pode ser feito este anúncio? O tempo de que já falou é este, não é? É este, e como digo, e indefinido. Porque se ele fosse definido, quando nós queremos resolver um problema, a primeira coisa que podemos e devemos fazer é objetivá-lo. Mas esta mudança, nós estamos nela. Temos dificuldade em objetivar. Para onde é que isto vai? Como é que isto poisa? Para nós recriarmos a comunidade cristã neste contexto, que é essencial ao próprio cristianismo. Mas o grande desafio é esse, é que com as comunidades que entretanto tivermos ou conseguirmos construir, proporcionarmos aos nossos contemporâneos, e essa é que é a verdadeira iniciação cristã, uma autêntica imersão comunitária. Isso é fundamental. Dizem-me que em alguns países onde o cristianismo está hoje ainda nascente e com muita pujança, concretamente no Sudoeste Asiático, as comunidades vivem ao ritmo catecumenal. Como há sempre muitos adultos a entrarem no cristianismo, isso não é um setor específico, lá um departamento, mas é a própria comunidade cristã, como nós encontramos nos textos do século III, IV, V, não é? Aqui na Europa, é a própria comunidade cristã que vive ao ritmo da comunidade que inicia e que cresce com cada um que vem e depois se integra e depois descobre a sua função no conjunto, quer como leigo, quer como consagrado, quer como clérigo. Isto é um enorme desafio, mas também é muito belo, porque isso é o cristianismo a acontecer. Quando da visita do Papa Bento XVI a Portugal, terá afirmado que manifestava uma certa necessidade de reequacionar a presença dos cristãos no mundo da cultura. Como é que pode ser feita esta... Como é que se pode concretizar? Olha, numa atividade permanente de leitura, aprofundamento, debate, presença, isso é muito importante. Porque a cultura não é uma realidade passiva, é uma realidade ativa. A cultura não é de termos uma estante cheia de livros, ou de CDs, ou de informação de outro tipo. Não. Isso são meios, são repositórios. Não é? A cultura é um cultivo. Aliás, a primeira acessão até é a agricultura, não é? Tratar da terra para que ela germine. A cultura do espírito, como também se diz, é um exercício permanente. Portanto, é muito importante que nas comunidades cristãs, nas famílias cristãs, nos movimentos cristãos, se tenha em conta o que por aí vai de propostas, de debate, de criatividade nos vários domínios, e tudo isso depois seja objetivo de reflexão e de interpenetração da própria vida das comunidades, né? Para que o culto e a cultura se enriqueçam mutuamente e para que nós saibamos responder, dar razões da nossa esperança, não é? Como diz um texto tão bonito do Novo Testamento, àqueles que nos perguntam. Portanto, esta atividade cultural é uma exigência. Né? O culto é cultura. Sr. Manuel, foi nomeado o 17º Patriarca de Lisboa. Já tem uma longa história. Houve patriarcados longos, como logo o primeiro, o de Dom Tomás, que aliás também foi de Bispo do Porto para Bispo de Lisboa, para Patriarca de Lisboa, mais propriamente. Patriarcados muito curtos, não é? Como o que eu estudei particularmente para a história dos patriarcas, que foi o Cardeal de Saraiva, mas é uma longa série, com certeza, e é muito interessante porque ela é significativa em cada patriarca das várias épocas que se viveram em Lisboa e no país. Os patriarcas do século XVIII, como o Dom Tomás de Almeida, não é? E os patriarcas até aos anos 20 do século XIX, porque como eles eram também, não quer dizer predominantemente os capelães da corte, não é? Os do Paço, eram figuras da nobreza, quase todos. E todos mesmo, eram figuras da nobreza e estavam ali, até viviam na Junqueira, perto do Palácio da Ajuda. Depois os patriarcas que vêm a seguir ao liberalismo, a começar pelo Dom Patrício, que era aliás de origem muito humilde, são patriarcas já de outro tipo, são patriarcas do constitucionalismo, em que a Igreja se integra dentro do Portugal constitucional, quase como uma parte eclesiástica da administração pública, são homens de outro perfil. Os patriarcas a partir do Cardeal Mendes Belo, na sua fase pós 5 de outubro e depois do Cardeal Serjeira, são patriarcas eminentemente pastorais, portanto ligados à vida da reconstrução da Igreja Católica em Portugal, do patriarcado, que nessa altura era muito grande, envolvia o que é hoje Lisboa, Santarém e Setúbal, e até 1920 a parte sul da diocese, que é hoje a diocese de Leiria,
eram sobretudo patriarcas pastorais. Portanto, nós temos épocas distintas na história do patriarcado e agora com os últimos patriarcas, concretamente Dom António Ribeiro e Dom José Policarpo, entramos já nestas épocas pós-modernas em que é preciso que a Igreja se reidentifique como entidade propriamente pastoral e com consequência social e cultural. Mas tem algum com o qual se identifica? Conhecendo a história da diocese? De tudo um pouco. E concretamente em relação a estes 3 patriarcas que eu conheci, não é? O cardeal Serjeira foi patriarca da minha infância, adolescência e juventude. Ele foi patriarca até 71 já tinha 23 anos. Portanto, toda a minha vida paroquial e até nesses tempos da ação católica e do escotismo católico é muito sob a égide do cardeal Serjeira. E era para nós uma referência muito grande, porque para já, como pessoa, era apaixonante, era extremamente afetivo. Eu tive a ocasião também de privar com ele na sua casa de férias, porque era amigo de um sobrinho dele, amigo e colega, e estive lá em Lousado, e era uma figura cativante, não é? Um homem muito inteligente, de grande sensibilidade, viveu tempos difíceis numa situação muito complicada, que era estar no centro do país naquelas épocas, já de muita transição. Depois o cardeal Ribeiro, uma figura de uma grande contenção e muito certeiro nas suas manifestações, e na sua presença, no seu modo de presença, teve um papel fundamental naqueles anos 70, que foram tão complicados em Lisboa, particularmente em torno do 25 de Abril e do regime, em que ele conseguiu dar, não só à Igreja de Lisboa, mas até à Igreja do país, um papel de grande intervenção e serenidade na vida nacional e no encontro do seu melhor rumo. Não nos podemos esquecer que foi ele ainda que, no ano anterior à Revolução, fez a redação de um documento do Episcopado, a Carta Pastoral nos 10 anos da Pacem in Terris, onde nós podemos encontrar todo o programa de democratização do país. Eu chamo muita atenção para isso, é um contributo notável do cardeal Ribeiro, que depois foi nosso patriarca até a sua morte, não é? Ainda com 69 anos, sempre, como eu dizia, com grande rigor, uma contenção ativa, não é? Porque também agia dessa maneira e marcava o ritmo e conseguiu enfim, dar rumo ao patriarcado durante anos muito complicados. E o senhor cardeal Policarpo, que de certa maneira faz uma simbiose dos 2 anteriores, porque tem a afetividade, então quem privou com ele sabe isso muito bem, a generosidade, o carinho e até por vezes a exuberância que nós tínhamos no cardeal Serjeira, e também tem aquele pendor racional, intelectual e, quando é preciso, contido, que tinha o cardeal Ribeiro. É uma boa simbiose dos 2 anteriores, e todos eles marcaram muito, com certeza. E como é que vai ser este novo patriarca? Isso depois dirão, porque sobre mim não vou eu pronunciar, primeiro porque acho que não sou motivo para isso, e depois porque também não estou vocacionado para autoapreciações. Sr. Manuel, vai manter o seu lema episcopal? Eu acho que ele é tão bonito que não podia manter outro. É um versículo daquele salmo tão bonito: na tua luz, Senhor, veremos a luz, não é? Isso foi-me sugerido na circunstância do jubileu em que eu fui ordenado, não é? Estávamos no princípio de 2000, e é daí que nós vivemos, da luz de Cristo, portanto, e de uma luz que esplende na cruz. Portanto, o que lá está é uma estrela de 8 pontas, porque o 8 significa a eternidade, é o que fica para além dos dias, é o 8º dia, mas que só esplende na cruz. E é exatamente na adequação à cruz de Jesus Cristo, portanto, à sua entrega ao Pai e aos homens, que brilha uma luz para todos, para a humanidade e com certeza para a Igreja. Não sei se posso fazer esta pergunta, mas de que forma é que este lema se tem concretizado na sua missão? Tanto quanto eu me tenho adequado à cruz, tem havido algum fulgor. Não há mais porque eu me adequo pouco. Meia culpa. Que programa, chamemos-lhe assim, tem para este pontificado que agora vem iniciar? Olha, o programa, e vou dizê-lo certamente logo na homilia inicial, o programa está muito facilitado, porque a Igreja tem um programa para cumprir. Tem o programa do Vaticano II, 50 anos depois, no que diz respeito ao seu autoentendimento como Igreja, como comunhão, para a unidade do mundo. Portanto, a Igreja é um exercício de comunhão oferecido a um mundo que precisa de comunhão.
Isto é o programa do Conselho, da Lumen Gentium e da Gaudium et Spes. Mais perto de nós tem a mensagem da última Assembleia do Sino dos Bispos, que é magnífica, e que de alguma maneira tem eco na nota pastoral que os bispos portugueses fizeram agora em abril, com os rumos para a pastoral nas dioceses portuguesas. E que de alguma maneira também se podem resumir em tornar a Igreja e as nossas comunidades em lugares de acolhimento e de missão. Porque depois, quanto a programas mais concretos, 99% do programa das nossas comunidades está feito, é o de sempre. É acolher as pessoas, é proporcionar-lhes iniciação cristã, é acompanhar as famílias, é acompanhar os grupos, é estar presente na sociedade envolvente. Eu acho que até é um bocadinho abusivo estar a sobrecarregar aquilo que é o programa normal de qualquer comunidade cristã com mais programas por cima. O que há é que potenciar aquilo que nós temos que fazer. Quais é que vão ser as suas primeiras ações a partir deste dia 6 de julho? Ouvir, ver, estar perto, porque, como digo, em 6 anos e tal, há muita coisa que permanece, mas há muita coisa também que evoluiu, não é? E há muita gente nova que chegou, eu tenho reparado, porque é uma coisa que todos os bispos reparam, é no número de ordenações, que foi considerável nestes anos, e também de integrações de clero que veio de outras partes, também de diáconos. Há muita coisa nova que eu tenho que conhecer, muita gente, não é? Portanto, estes primeiros tempos vai ser a beirar-me da realidade, porque a Igreja faz pela Igreja, não há nenhum bispo que faz uma Igreja, não é? Eu estou no centro de muita coisa, esse é que é o meu lugar, portanto, ativar, aproximar, unir, potenciar aquilo que já está. Portanto, os primeiros tempos vão ser saber o que lá está. No dia da sua nomeação, dirigiu uma saudação à Diocese. Hoje, aproveitando este meio, que palavras ou que mensagem gostaria de deixar à Diocese? Eu retomo o essencial do que lá está, dos sentimentos com que regresso e depois aquilo que digo no fim, ou seja, em termos programáticos, entre aspas, que é o de Jesus na Sinagoga de Nazaré, que hoje é particularmente urgente. Eu vim para anunciar a boa nova aos pobres. Nós temos pobrezas de sempre e algumas acrescidas, no estado atual da sociedade portuguesa, e temos problemas novos. Temos uma sociedade muito envelhecida com gente muito só, a quem temos que atender. Temos gente muito dispersa exatamente por esse definhamento comunitário e social a que me referi. Gente que é preciso integrar e que é preciso ir procurar. Portanto, isto é o essencial. Portanto, eu gostaria que também comigo e com a Igreja toda em Lisboa nos abeiremos das antigas e das novas pobrezas numa atitude reforçada de presença e de companhia. Sr. Manuel, uma última pergunta. Desde há muito tempo está ligado aos meios de comunicação, esteve na própria Comissão Episcopal, é membro do Conselho Pontifício. Uma pergunta muito restringindo àquilo que é a realidade da Diocese. É importante um jornal diocesano? É importante um jornal diocesano porque o outro tipo de comunicação, que se tem desenvolvido muito e bem, não dispensa o papel escrito. Há uma relação na leitura, há uma relação com o texto que não se tem de outra maneira. O próprio exercício intelectual de absorção é outro. Portanto, uma coisa não anula a outra. Tudo aquilo que pudesse ser feito em termos mediáticos mais sofisticados e novos, pode e deve ser feito. Mas não há nada que dispense o tipo de contacto que nós temos com o papel, com o suporte físico da escrita. É completamente diferente. E, portanto, manter um jornal diocesano e também avançar em todas as outras formas em que possamos chegar uns aos outros, porque hoje em dia o meio de comunicação não tem um sentido meramente instrumental. A comunicação é que é o meio ambiente em que se vive. Sr. Manuel, muito obrigado por esta primeira entrevista. Felicidades. Obrigado.